aumento dos salários nas empresas é transitório, deveria vir acompanhado de um forte, um vigoroso empenho para a retomada produtiva, para nós gerarmos uma riqueza e podermos, inclusive, amortizar esses recursos que foram usados para proteger as pessoas nesse momento. Portanto, nós precisamos de uma estratégia de curto prazo que seja capaz de recolocar o país numa trajetória virtuosa e a dimensão do trabalho seja uma dimensão estruturante, ou seja, temos que pensar uma dinâmica econômica cuja intenção seja, simultaneamente, colocar o país em uma dinâmica virtuosa de crescimento, sustentável do ponto de vista ambiental, justa do ponto de vista social, e para o mundo do trabalho isso significa empregos, postos de trabalho de qualidade, renda para todos, proteção social no curto prazo, mas proteção que permita as pessoas virem para o mundo do trabalho, para um posto de trabalho de qualidade, e nós objetivamente estamos nos afastando cada vez mais dessa perspectiva. Espero que o processo eleitoral desse ano recoloque no debate público essas escolhas, que os candidatos a vereador e a prefeito sejam capazes de colocar no local, nas comunidades, esse debate, e que em 2022 nós sejamos capazes novamente de colocar essa disputa em curso e de novamente ser capaz de recolocar o país em uma estratégia virtuosa, muito diferente, radicalmente diferente dessa que nós estamos vivendo nesse momento. Chico, falei bastante, muito. Não, falou nada. Nós estamos dia 9h40. Eu quero aproveitar e puxar dois temas. Tem algumas perguntas aqui. Eu sugiro que a gente deixe aquela propaganda para o final, que eu acho que fica na memória das pessoas. Eu tenho duas colocações a fazer e gostaria que... eu acho que a maioria concorda com o que você colocou a respeito das nossas condições hoje no tratamento da política sanitária e as suas consequências, tá certo? E, paralelo a isso, esse discurso de a boiada tem que passar e o meio ambiente tem que se lascar, é o que está acontecendo, e a relação com os investidores cada vez se deteriora mais, tá certo? Aí são os povos indígenas sofrendo, os minérios já crescendo, está todo mundo concordando. Mas eu queria que você fizesse dois pontos, fosse o juiz e não fosse o time. Sobre o tema desoneração da folha. Esse tema está muito recorrente, eu gostaria que você falasse. Nós estamos agora com 180 pessoas. O que é desoneração? Para as pessoas que estão presentes entenderem essa terminologia. Desoneração da folha. Tem dois segmentos que é normal de uma democracia. Tem um segmento dos empresários que defende essa desoneração, que é capaz de manter 6 milhões de empregos, e tem a outra parte, que é defendida, inclusive, pelo deputado federal Orlando Silva, que esse é o momento de se estudar, de botar isso em pauta no Congresso, em função das consequências que vão ser somatórias do que você acabou de colocar. Então, primeira coisa, desoneração. Essa terminologia significa isso e o impacto é esse. Tem um impacto do lado empresarial, que é o empregador, e tem um impacto do lado do empregado. Essa é a minha primeira pergunta para você poder responder de uma forma bastante didática para as pessoas poderem entender esse tema que está sendo colocado desde a semana passada mais veementemente no Congresso. Bom, Chico, a desoneração da folha é um assunto importante, ele está relacionado à discussão tributária, ou seja, como nós financiamos o Estado brasileiro. Uma das políticas fundamentais do Estado, no caso do Brasil, com uma política bastante bem estruturada, mas ainda não universal, é a proteção previdenciária, seja enquanto a pessoa trabalha diante do acidente, de um afastamento por saúde, diante da maternidade, as pessoas saem do mundo do trabalho, mas têm uma sustentação de renda. Quem paga essa renda é o Estado, quem paga o salário é o Estado. Quando a pessoa adquire um tempo de contribuição, hoje uma idade,
por exemplo, são mulheres de 60 anos, em breve 62 anos, homens de 65 anos, elas têm o direito de aposentadoria, se elas tiverem contribuído para a Previdência Social. Contribuído significa o quê? Significa que enquanto você estava trabalhando, você está todo mês contribuindo, pegando uma parte do teu salário e pagando para o Estado uma contribuição que vai te permitir, sua idade, até os 62 anos mulheres, 65 anos homem, tendo contribuído ao longo do tempo, ter o direito de uma aposentadoria e, portanto, um benefício previdenciário. A ideia da proteção previdenciária é algo que foi se materializando no mundo. O Brasil também constituiu o seu sistema, que é um sistema de repartição. As pessoas que estão hoje trabalhando pagam para o Estado, fazem uma contribuição, o Estado arrecada de todos e, neste recurso arrecadado de todos, hoje paga os aposentados. É o chamado sistema de repartição. Então, hoje nós contribuímos para pagar os aposentados que estão hoje recebendo o benefício. Quem contribuir ao longo de 30 anos da sua vida, ao chegar aos 60 anos, terá o direito de se aposentar. Quem lá na frente estiver trabalhando vai pagar para o Estado e quem estiver aposentado naquela época receberá o seu benefício. Então, a contribuição é a forma com a qual o Estado arrecada de quem trabalha e paga o benefício de quem está aposentado. Quem paga? Paga o trabalhador com uma parcela do seu salário, 10%, 7%, 8%, 9%, 12%, e pagam as empresas, que pagam 20%. Então, um trabalhador que ganha R$100 paga R$10 para a Previdência, fica com 90, e a empresa paga mais 20. Portanto, para a empresa, do ponto de vista da Previdência, esse trabalhador custa para ela 120. Os 100 do salário, o trabalhador paga 10 e a empresa paga mais 20% para o INSS para pagar a Previdência Social. Então, a empresa também paga outras coisas, paga o fundo de garantia, paga outras verbas, mas a Previdência é 20%. Qual é a proposta de desoneração? A proposta da desoneração é que esta contribuição da empresa, os 20% da empresa, não sejam mais pagos pela empresa. Portanto, quando a empresa for contratar uma pessoa, ao invés de ela considerar que ela contrata alguém por R$100 e paga mais 20 de INSS, e, portanto, o custo para ela é de 120, ela passará a contratar uma pessoa por 100 e o custo para ela é de 100 e não de 120. Essa é a lógica. Portanto, o objetivo da desoneração da folha, portanto, deixar de pagar pela empresa o custo da Previdência Social, reduziria o custo do trabalho. Ao invés de uma pessoa custar 120 quando contratada, custaria 100. Tem duas questões. Uma, primeira, o custo ficaria menor. Em parte, a empresa poderia pagar, oferecer um salário um pouco melhor, oferecer 105, por exemplo, e isso faria com que o salário pudesse melhorar e, de outro lado, a empresa tivesse um custo menor. Bom, essa é a lógica. Isso é possível? É possível. É possível desde que nós tenhamos, no Estado brasileiro, uma outra forma de financiar a Previdência Social. Só é possível desonerar a folha, e se nós mantivermos o sistema de proteção previdenciária, que outras formas sejam criadas para financiar a Previdência Social. Que outras formas? Outras formas de impostos. Portanto, de alguma outra maneira, a sociedade deverá contribuir por meio de impostos, por meio de taxas ou por meio de contribuições. No caso da Previdência, hoje, contribuição poderiam ser impostos para financiar a Previdência Social. Tem um problema na nossa estrutura, Chico, que é que uma parcela grande da população ocupada, portanto, que trabalha, não faz a contribuição previdenciária porque não são assalariados, porque quem contribui são assalariados com carteira, outros são assalariados sem carteira, portanto, na ilegalidade, acabam não contribuindo, muitos autônomos, trabalhador por conta própria, trabalhadora doméstica, também não faz a contribuição.
portanto, é a chamada trabalhadores da informalidade. Esses trabalhadores, ao não fazerem a contribuição, não contribuem para quem está hoje recebendo a aposentadoria, portanto, não ajudam a financiar e também não adquirem o direito de ter acesso à aposentadoria quando completar os 65 anos ou 62 anos. Portanto, buscar uma nova forma de financiamento da Previdência, no nosso entendimento, deveria também buscar uma forma de financiamento para que todos, homens e mulheres, aos 62 anos ou 65 anos, tivessem o direito da aposentadoria, considerando a aposentadoria como o caminho onde todos teriam uma proteção. Portanto, tanto o BPC, todos os mecanismos que nós temos hoje podiam ser todos eles fundidos em um único programa de proteção, onde todos, chegando àquela idade, teriam a proteção garantida do Estado e do ponto de vista previdenciário. Este projeto provavelmente exigiria uma nova forma de organizar o sistema tributário para financiar para todos essa proteção previdenciária. Podemos fazer a mudança? Podemos, desde que isso seja feito dentro de uma reforma tributária capaz de gerar para a sociedade compromisso dessa contribuição por meio de outros impostos. Então, essa ideia da desoneração não significa que nós vamos deixar de pagar. Significa que a empresa deixará de pagar na folha de pagamento, mas a sociedade deverá pagar de uma outra forma, inclusive a própria empresa. Ela poderá pagar sobre o resultado do lucro, sobre o faturamento. Bom, nós podemos inventar outras formas. E este não é só um problema, finalizo com isso, esse não é só um problema do Brasil. Este é um problema hoje tratado no mundo todo, o financiamento da Previdência. É tratado também porque a mudança tecnológica está alterando o mundo do trabalho, isso que eu falei anteriormente. Os postos estão mais flexíveis, estão mais inseguros, as pessoas ficam em desemprego mais longa duração. Tudo isso fragiliza o financiamento da Previdência Social e o mundo todo está procurando formas de financiamento mais universais, menos sobre a contribuição direta na folha de pagamento e tributos mais gerais na sociedade brasileira, seja sobre a renda, seja sobre a riqueza, seja sobre o fluxo de renda e de riqueza, seja sobre o patrimônio, sobre as grandes fortunas. Bom, tem vários debates no mundo hoje, Chico, procurando financiar o Estado, sendo que no Estado, previdência, saúde, educação e segurança são as grandes contas do Estado e provavelmente, e o Brasil está agendando novamente esse tema do debate para esse segundo semestre, isso exigirá um cuidadoso e respeitoso debate sobre reforma tributária e provavelmente, espero, que nós temos capacidade de produzir um tributário progressivo, onde quem tem mais renda, quem tem maiores rendas e maiores riqueza, faça uma contribuição tributária maior do que faz hoje, inclusive porque parte dessa riqueza e renda tem uma contribuição tributária muito baixa. Ok, essa minha colocação, ela tem uma ligação diretamente com uma PEC 45, que é do nosso presidente Baleia Rossi, que é a reforma tributária, que foi tema na segunda-feira, que a maioria daqui pôde assistir esse tema, extremamente relevante, que é a redução dos impostos, e está ligado diretamente a essa consideração que eu proporcionei para você, Clemente. Mas ela vai mais ampla. Eu acho que acredito, eu só vou encerrar aqui, que depois eu vou passar para a Rosângela, lá do Ceará, porque ela vem se somar não só com os aspectos que você acabou de colocar, o aspecto ambiental, do relacionamento do próprio governo com as questões sociais, mas ela também ela vai nos levar a um denominador que, na saída dessa pandemia, que ela serve de guarda-chuva também para a tomada de algumas decisões, não poderiam ser contrárias, do meu ponto de vista, como, por exemplo, não vai dar, quer dizer, não adianta só
tributar as maiores riquezas que têm que ser tributadas, mas os bancos têm que ser tributados. Não dá para esse cartão de crédito, esse cheque especial ficar nesses patamares, isso vai ter que acabar, não vai ter como ir para frente, não tem jeito. As assessorias na reforma administrativa tão necessária no setor público, que está pagando, o que você falou, nós estamos agora com 174 participantes. Se provavelmente nós não tivéssemos na pandemia, hoje, sexta-feira, né, tem um tal do sextou, então estava todo mundo sextando aí num copo de cerveja ou num local qualquer. Não é isso? Então, como não tem um sextou, então ficou. Isso está comprovando que você é capaz de ter eficácia e não necessariamente estar presente. Então, isso implicaria, deixa eu desativar alguns sons, implicaria uma série de redução, que consequência, menores viagens, aí sofre as companhias aéreas, porque vão ter menores viagens, uma série de coisas, mas uma coisa está clara, essa relação trabalhista ela vai mudar no mundo inteiro, que ela vai ser insustentável, desde os seus casamentos, a criação de filhos, tá certo? Ela vai passar por uma transformação geral, mas a reforma administrativa ela não pode ficar sustentando fruto dos impostos, além da arrecadação dos impostos citado aí na PEC 45, nosso presidente Baleia Rossi, mas também a reforma administrativa. Não dá para segurar 5.570 municípios com 10 vereadores por cada município, vai dar 56 mil vereadores com as suas assessorias, aí vem os deputados estaduais com as suas assessorias. Essa conta não vai fechar, não. Ela não fechará. Nós já sabíamos disso antes da pandemia e vai acontecer agora, posteriormente à pandemia, essa necessidade dessa interpretação para a gente poder aí atender o aspecto social necessário para o nosso país tão desigual, mas é um somatório disso. Rosângela, você fez uma observação, a falha é sua. Boa noite a todos, boa noite, Clemente. Nós estamos vivendo uma quadra muito difícil, né? E a gente sabe que com o governo que aí está, soluções a curto e médio prazo não virão. Mas a gente tem que manter a economia se movimentando, a gente tem que manter, de alguma forma, que a União e os estados e municípios consigam girar uma parte da economia. Eu sei que é meio utópico, mas não seria a hora da gente botar em discussão, por exemplo, a renda básica universal, porque é uma renda básica que, na verdade, não é um gasto do governo, é um investimento. Porque quem ganha e quem recebe uma renda básica universal, ela não vai viajar para Paris, ela vai fazer supermercado, ela vai comprar a comida da casa dela, ela vai comprar a roupa do filho para ir para a escola. Então, ela gira pelo menos algumas das cadeias produtivas que dão muita empregabilidade. Não seria uma hora também da gente começar a discutir isso? Olha, Rosângela, primeiro, acho que você tem toda a razão. A discussão, esse encaminhamento é um dos instrumentos, inclusive, para dar tração imediata na saída da crise e uma boa estratégia de enfrentamento da pobreza no curto prazo. E se a gente tiver uma boa estratégia de crescimento econômico, milhares, se não milhões desses que acessam hoje os programas sociais estarão protegidos pelo emprego e ainda mais pelo programa social. Uma coisa importante, esse é um debate importante, por quê? Porque, primeiro, que o Brasil já tem um sistema relativamente sofisticado de proteção social. Quando se junta BPC, Bolsa Família, abono salarial e outras coisas, que quando você olha isso tudo, e junto com a Previdência Social, nós temos um sofisticado sistema de proteção. Provavelmente, eu sou mais partidário da ideia de que nós deveríamos melhorar os valores de proteção social e melhorar a cobertura. A ideia de renda universal, ela vem do ponto de vista, vamos chamar teórico da economia, da ideia de que o Estado daria para os 200 milhões de brasileiros uma renda X. Suponha que fosse R$200 por mês, suponha. Então, os 200 milhões de brasileiros receberiam R$200 por mês. Quem não tem renda nenhuma ganharia 200,
quem ganha 2 milhões por mês ganharia R$200 também. Então, essa é a ideia. E só que todos pagariam um tributo, né? Quem ganha R$200 por mês vai pagar os tributos no consumo que ele consome, os impostos. Quem ganha 2 milhões por mês deveria pagar, na nossa visão, 80% de imposto de renda. Então, o imposto de renda geraria o foro para financiamento disso. Acho que isso não é viável no Brasil. Nós não temos a menor capacidade com essa nossa elite de fazer um projeto razoável, a gente apostar em sofisticar e melhorar esse instrumento que a gente já criou. Então, eu vou te dar um exemplo. Ao invés de a gente continuar pagando R$190 no Bolsa Família, vamos puxar o Bolsa Família para R$400, R$300. Vamos fazer com que o Bolsa Família atinja, por exemplo, toda a população desempregada de assalariado, trabalhador assalariado sem registro em carteira. E assim vai. Ou seja, nós poderíamos dando uma proteção hoje, que com o abono emergencial já permitiu a bancarização de mais ou menos 30 milhões de pessoas e o cadastro de mais ou menos 30 a 70 milhões de pessoas. Então, essas pessoas que estavam invisíveis passaram a ser conhecidas pelo Estado. E nós temos tecnologia hoje no Estado brasileiro para fazer uma boa gestão dessa população e de programas de renda básica. Então, eu diria, trabalhar mais com a ideia da renda básica do que da renda universal, renda básica no sentido de estar vinculado a esse foco da população que precisa. Acho que isso é mais fácil da gente ganhar o debate político no Congresso do que partir para uma ideia que também é um conceito correto do ponto de vista geral, mas que significaria uma mudança radical na nossa forma de estruturar a política de renda no Brasil. Acho que nós não temos condição de fazer isso. Acho que a gente deveria ir para a linha que o Chico colocou, uma reforma tributária que permitisse avançar em alguns tributos, mas nós não temos ainda maturidade política para esse salto. Eu gosto muito da ideia, mas acho que a gente poderia ser mais concreto e expandir o que a gente já tem, melhorar o programa que a gente já tem, fortalecer. Aí você tem toda a razão. Um bom programa de renda básica ampliado, como hoje o abono emergencial está demonstrando ser, não sei se vocês viram, mas os estudos já mostram que 2 meses do abono emergencial de R$600 evitou uma queda de 2 pontos percentuais no PIB. Se a gente não tivesse esse abono emergencial, a crise econômica seria 2 pontos percentual mais grave, ou 4 pontos percentual mais grave, a depender do tempo que a gente consiga implantar esse programa. Então, ele tem um impacto econômico muito importante, não só na proteção das pessoas e proteção econômica, mas também um impacto muito importante em sustentar parte importante do nosso crescimento econômico. Muito bem, nós temos mais 2 perguntas, são 8 horas e 2 minutos. Eu acrescento a essas 2 colocações, eu vejo também, Clemente, nós temos muito ralo, muito desperdício e muitas relações que confundem e deturpam a caracterização do aspecto social. Por exemplo, a cesta básica ela é desprovida dos tributos. A cesta básica, que deveria ser para as pessoas que realmente são as mais vulneráveis, ela também, a pessoa que tem 3, 4, 5, ou 6 ou 10 salários, qualquer um de nós aqui, na sua maioria, se usufrui dessa mesma forma de você ter o acesso, a essa condição, do que o outro. Então, quer dizer, se o Brasil começar a controlar, se nós tivéssemos aí um setor de fechar torneiras, que a gente vê ao longo de várias cidades aí, água se esvaindo e em alguns lugares faltando água, é um exemplo. E aí você começa a somar um pacote de benefícios que eles deixam de ser social para ser tributário. Então, você atende o social de fato e não faz o tributo, porque se você somar o social com o tributo, você mistura, porque você tem o auxílio-desemprego de 3 meses, o auxílio ao detento, você tem um cesta básica, você tem um auxílio, quer dizer, você tem um somatório
desses ditos benefícios que são semelhantes quanto os tributos que nós temos no país. São tantos que a gente acaba, isso parece que é feito de propósito, para que a gente possa, para que possa ter desvio. É importante, o exemplo típico que você acabou de citar, o benefício para 600 prata, que o pessoal sofreu na fila por falta de gestão também, por falta de gestão, sofreu na fila no sol, na chuva. Quantas pessoas receberam? Pode ter sido 10%, mas 10% de milhões é dinheiro para caramba. Mas quantas pessoas foram para pegar? Aí a coisa cultural, para pegar esses R$ 600 e não teriam necessidade de pegar. Então, quer dizer, você tem os ralos, você tem a cultura nossa e tem também um pouquinho do caráter nosso de pegar o que não é nosso e não pegar o que nós precisamos na hora. Agora tem mais a pergunta da Jeane, presidente da filial da nossa Bahia. Por favor, Jeane. Jeane. Oi, Chico. Pode fazer. É o seguinte, a questão de transformar o que eu acredito, né, é parte da dívida ativa em títulos recebíveis, garantindo que todas as empresas que estão em atividade, que são muitas, né, porque nós temos mais de 2,190 trilhões aí, seria uma das possibilidades. Além de, para mim, mesmo que seja romântico, talvez, tributar as grandes fortunas. Exato, não, acho que você tem toda a razão, Gênia. Uma das formas de fazer, esses 2,3, acho que tem 1,2, 1,5 trilhão, é recuperável, se você podia fazer essa proposta que você fez de fazer uma securitização, na verdade significa que o Estado vende essa dívida para a iniciativa privada. Assim, ó, eu tenho 100 de dívida, o setor privado compra por 60, né? E ele vai lá e cobra 70, ou seja, dá um desconto, o Estado recebe uma parte, quem deve paga um pouco menos e quem for fazer essa transação também ganha. É uma forma, sim, é uma forma, eu acho que é uma forma bem razoável de fazer uma limpeza nesse problema. Agora, isso, Jane, só tem solução se o país estiver crescendo. Se as empresas não estiverem produzindo, elas não geram capacidade de fazer essa amortização. Então, isso, no geral, a gente faz no momento que você está com a economia crescendo e as empresas, com essa proposta, regularizam a sua situação fiscal, né? Mas eu acho que é uma medida importante. A outra é que nenhuma reforma tributária, não sei se o Baleia tratou disso com vocês, mas uma reforma tributária deveria, de um lado, que acho que é o que eles procuram hoje no projeto, uma simplificação tributária, um elemento importante, e o outro é criar instrumentos de justiça fiscal. Portanto, o que é a justiça fiscal? Primeiro é que todo mundo pague relativamente igual imposto, né? Mais ou menos igual, certo? Ou seja, vamos pegar um exemplo. Não faz sentido, se você é um assalariado que está trabalhando, ganhando R$ 10.000, pagar 27,5% de imposto, que é o que um assalariado paga como alíquota máxima. Se você for um PJ, você abrir uma empresa e você for fazer a contribuição, dependendo, você paga 6%, paga 8% e não 27%. Bom, não faz muito sentido essa distinção. O correto era que todos pagassem um tributo proporcional. Se eu sou PJ, se eu sou um assalariado, todos pagam mais ou menos igual. Então, se eu sou um PJ, eu tenho que pagar mais imposto. Não tem sentido eu não pagar imposto como eu pago se eu fosse um assalariado. Se eu faço essa distinção, a empresa diz, eu prefiro te contratar como PJ e não como assalariado. Perfeito. Não faz eu, assalariado, pagar 27% e o dono do Itaú, ao fazer o saque do prolabore dele, da rentabilidade que ele teve, ele pagar 0 de imposto. Por quê? Porque a empresa já pagou. Bom, se a empresa já pagou, vamos ver se ela pagou proporcional ao que eu pago como assalariado. Aí você vai ver que ela pagou muito menos imposto. Então, nós vamos ter que equalizar essas coisas. Isso é o básico. Segundo eu creio que nós deveríamos voltar àquilo que já no pós-guerra foi implantado no mundo, em vários países, que foi não só todo mundo paga a partir de uma base igual, mas
quem ganha mais paga proporcionalmente mais. Nos Estados Unidos, no pós-guerra, quem ganhava acima de uma determinada renda, 100 mil, 200 mil dólares por mês, pagava 80% de imposto. Se você ganhasse 100, você ficava com 20 e pagava 80 de imposto. Por quê? Porque eles fizeram uma tributação progressiva para saldar o custo da guerra, tributando os mais ricos e depois para estruturar um estado de bem-estar social, dizendo, a nossa lógica é a seguinte, não faz sentido uma pessoa ter uma renda de 2 milhões por mês. Não faz sentido. Então, a sociedade não aceita esse tipo de coisa. E também lá eles disseram, no momento em que você morre e deixa para os seus herdeiros o teu patrimônio, não faz sentido os teus herdeiros herdarem todo o teu patrimônio. O que a sociedade faz? Ela tributa a transferência de herança, de tal forma que a riqueza que um herdeiro herda é menor do que aquilo que o falecido deixou. E essa tributação é redistribuída para a sociedade, porque aquela sociedade entende que não faz sentido um herdeiro acumular progressivamente as riquezas de tal forma que as desigualdades se tornam intransponíveis. São escolhas que as sociedades fizeram em sistemas tributários. Isso tudo a nossa reforma tributária deveria enfrentar. Uma tributação mais pesada sobre herança, evidente que a partir de um certo patrimônio, não faz sentido o filho que herda a casa do pai ser tributado. Agora, quem herda 500 casas não faz sentido. Não faz sentido. Assim como não faz sentido os ricos pagarem proporcionalmente muito menos imposto do que os pobres pagam. Perfeito. Os pobres pagam, em média, da sua renda, 42% de imposto. Um rico paga, em média, 14% da sua renda de imposto. Não é possível uma situação dessa. O país está desse jeito porque nós temos uma desigualdade tributária monumental. Isso não se sustenta. Ok, vamos. Obrigado aí. Vamos agora, são 8h11, temos mais uma pergunta para a gente finalizando, para que todo mundo aí tenha as suas atividades. Agora é uma pergunta da Gessília Moura. Fala aí, Gessília, faz a sua pergunta, por favor. Chico, daí libera o compartilhamento, aí terminando de responder, eu já mostro ali o que eu queria mostrar, 2 minutinhos. Vamos ver a Gessília lá de Natal. Vamos lá. Está como Natal, mas eu sou de São Miguel do Gostoso, estou apoiando o pré-candidato do MDB aqui no município. E a minha pergunta é a seguinte: nós acabamos de passar por uma reforma trabalhista que acabou tirando muito direito do trabalhador. Essa reforma, ela está ou vai ser melhor ou pior para o pós-pandemia? E em relação a isso também, se algum trâmite no governo, alguma coisa, como ficará essa questão da fiscalização trabalhista? Porque um discurso muito comum, principalmente nas pequenas cidades, é o seguinte: agora os funcionários vão começar a dar valor ao emprego. E além de aumentar o número de subemprego e sonegações, né? Eu queria saber como é que está essa questão, a discussão dessa questão nessas esferas federais. Bom, você levantou vários assuntos importantes aqui. A reforma trabalhista, ela teve múltiplas dimensões de destruição do direito do trabalho. Eu sou muito crítico à reforma. Eu acho que tem uma dimensão que ela traz que eu até valorizo, que é o fortalecimento, na hipótese da reforma, da negociação, mas eu acho que aquilo ali foi uma cortina de fumaça, porque ela simultaneamente retirou o poder de negociação e enfraqueceu enormemente os sindicatos. Então, ela disse, olha, eu estou valorizando a negociação, mas eu retiro o principal instrumento de negociação, que é o sindicato. Tiro o poder dele, tiro o financiamento, tiro atribuições para a negociação e, aliás, continua fazendo isso em todas as reformas que estão sendo feitas. Ontem, nós fizemos um debate enorme no Senado, tivemos um embate grande com os senadores, as centrais sindicais, e nós conseguimos suspender a votação da medida provisória 927. A medida provisória 927 é uma cinte, porque ela, na verdade, diz que o empregador pode fazer o que quiser.
Para vocês terem uma ideia, a medida provisória 927 permite o empregador pagar metade do débito trabalhista ou parcelar o débito trabalhista em 60 meses. Unilateralmente, por única e exclusiva decisão dele. Ele pode... Bom, é uma alucinação que está naquela medida provisória. Então, ela continua fragmentando, fragilizando, há um aumento acentuado de postos de trabalho legais e altamente informais, flexíveis, talvez o contrato seja a forma mais esdrúxula, porque ela permite a pessoa ter, o pessoal fala, o fichamento na empresa. Se ela não trabalhar nenhuma hora, ela não tem 1 centavo de salário. Se ela trabalhar 1 hora, ela recebe 1 hora de trabalho e está com a quitação feita. Ou seja, um trabalhador intermitente pode ter ao longo do mês fichamento em 10 empresas e não ter nenhum centavo de salário se ele não for chamado para trabalhar em lugar nenhum. Então, é uma reforma que cria uma desorganização grande na vida dos trabalhadores, precariza de forma acentuada, legaliza a precarização e, em grande medida, fragiliza a formação da renda dos trabalhadores. Isso enfraquece a demanda geral da economia, porque há menos massa salarial. E, bom, uma das consequências pelo qual o país, desde a crise econômica de 2014 a 2016, continua derrapando, é porque nós estamos, de forma contínua, fragilizando a demanda do mundo do trabalho. Ou seja, a massa salarial não cresce, porque os empregos são de péssima qualidade e o desemprego muito alto. Pós-crise, bom, gente, o risco de nós termos uma ampliação da precarização no pós-crise é muito grande. O governo já anuncia que seu projeto é legalizar a precarização. A carteira verde e amarela nada mais é do que a expansão da legalização da precarização. Nós teremos uma economia de péssimos postos de trabalho com baixos salários. Essa economia não vai ganhar tração, porque as economias crescem se os empregos melhoram de qualidade e se os salários crescem. A experiência está mostrando que não é isso que acontece. Nós deveríamos ter uma outra estratégia, que é uma estratégia de induzir ciência, tecnologia e inovação, induzir empresas com capacidade de crescimento, ter um foco muito grande sobre micro, pequenas e médias empresas, incremento de produtividade, expansão de produtividade. Tudo isso é que faz com que a economia cresça e os empregos melhorem. Se nós ficarmos com uma economia pobre, para pobres, remunerando de maneira pobre, esse país não vai crescer. Aí sim, nós vamos dizer, bom, o que nós conseguimos gerar são esses postos de trabalho desse jeitão. Quer, não quer, morre de fome, porque nem o Estado terá condições, nessa dinâmica econômica, capacidade fiscal de sustentar uma proteção, ou renda, ou programas sociais, ou saúde, ou educação. Fiquem atentos, porque esse teto do gasto, operado do jeito que ele vem sendo operado, nós teremos uma redução brutal do tamanho do Estado, provavelmente com um brutal ajuste da saúde, da educação, da previdência. Nós teremos uma redução significativa da qualidade desses serviços públicos, da abrangência da população atingida. Portanto, será preciso reverter tudo isso. Não será um trabalho pequeno nem fácil, assim como não será fácil constituir uma dinâmica que gere postos de trabalho de qualidade, que a gente invente uma forma correta de financiar a proteção social, a proteção previdenciária, e que a gente tenha, de fato, um Estado capaz de oferecer educação de qualidade, saúde protetiva, segurança para toda a população. Nós vamos ter que inventar. É um outro país, é muito diferente desse que a gente tem. O Brasil tem capacidade para fazer tudo isso, mas é preciso um outro Estado, outro governo, outro sindicato, outro empresariado, pensando de maneira muito diferente do que a gente vem pensando ultimamente no país. Muito bem. Então, com certeza, essa reversão, com certeza, não será por
o Pedro Alves Cabral. Então, nós vamos ter uma torcida para uma outra pessoa reinventar essa situação no Brasil. Exatamente. Não vai ser o Cabral, com certeza, nem esse que está aí. Mas vamos lá. Agradecendo, estou liberando aqui para você a apresentação. Agradecer a todos os presentes que se dedicaram aí a 69 minutos do tempo de vocês. Eu acredito que o que vocês pegaram agora de informações, eu acho que não pesou, vai ficar concentrado na cabeça, e a gente tem algumas informações até para o nosso contraditório. O que o Clemente falou tem muita convergência, com alguns pensam, outros não, mas o importante da democracia é a gente ter essa oportunidade dos esclarecimentos. Lembrando que na segunda-feira a gente tem um tema bastante interessante, também com o sociólogo, o professor Paulo Bahia, falando sobre democracia e bolsonarismo, que é um tema bastante em evidência hoje, principalmente pelo radicalismo que está sendo colocado aí na sociedade brasileira. Nós vamos agora encerrar agradecendo a todos e a todas. Muito obrigada pela presença. Até segunda-feira. Voltem novamente. Eu fico satisfeito, porque a Fundação ela acaba satisfeita por estar exercendo o papel de cidadania, mesmo dentro desse momento de eu estou vendo a palestra do MDB. De isolamento, a gente está levando a possibilidade de pessoas aí, de 170 pessoas, a fazer esse contato. Então, agora, vamos ouvir o encerramento com o Clemente. Está com você, Clemente. Está sem som, Clemente. Deixar aqui o meu contato, meu e-mail, meu WhatsApp, se precisarem qualquer coisa, material. Deixar aqui para vocês o blog do Clemente Lúcio, está aqui o endereço. Se vocês quiserem, ali tem artigos, semanalmente eu coloco artigos, dicas de filmes, e quem quiser usar, pode usar, fique à vontade, façam um bom uso. Queria só também falar para vocês 2 minutinhos sobre essa campanha aqui. Brasil pela Democracia. Nós começamos há 10 dias uma campanha que reúne já quase 200 organizações da OAB, CNBB, CONIC, Comissão Justiça e Paz, organizações de representação de mulheres, de negros, LGBT, pessoal, as centrais sindicais, organizações as mais variadas aí em vários setores, né, organizações nacionais, várias daquelas campanhas, todos juntos, basta, alerta, somos 70%, várias daqueles que tomaram iniciativas de colocar a discussão da democracia, a opção pela proteção do Estado Democrático de Direito, todos estamos tentando nos reunir em torno dessa campanha, uma campanha, portanto, de proteção da democracia e da vida. Quero só passar um vídeo de 50 segundos para vocês, que é um vídeo que apresenta a campanha, e desde já convidá-los, as organizações que quiserem ingressar, que quiserem aderir à campanha. É um grande coletivo, é um trabalho coletivo e cooperado que nós estamos fazendo. No final do site, se vocês entrarem, tem lá todas as organizações que já aderiram, que estão hoje compartilhando essa campanha. São quase 200 organizações no Brasil todo, dos mais diferentes segmentos que estão aqui no site, vocês podem conhecer. Eu queria só deixar uma mensagem final, que é o videozinho da campanha, como mensagem final de convite para conhecerem a campanha e virem a aderir a esse trabalho. Não foi fácil chegar até aqui. No passado, muita gente precisou aumenta a tela. Para construir uma democracia forte. Resistência e luta são a base do nosso Estado democrático de direito. Boa noite, pessoal. Resistiu bravamente a todas as ameaças a que foi submetido. E vai continuar resistindo. Porque a vida e a democracia são nossos bens mais valiosos.
E toda vez que elas estiverem ameaçadas, a gente vai se juntar para defendê-las. Essa hora chegou mais uma vez. Hora de focarmos no que nos une e não no que nos separa. Bom, Chico, fica aí o convite para estarmos juntos também nessa trincheira de defesa da democracia. Desejar boa noite a todos e a todas. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Fico à disposição da Fundação para outras oportunidades. Elogiar, agradecer o trabalho que vocês têm feito aí. Parabéns. Boa noite. Obrigado, Clemente, aí, pela sua participação voluntária. Estamos aí juntos nessa corrente do pensamento, pela democracia, por um Brasil mais justo. Essa é a nossa corrente da Fundação. Agradecer também em nome do nosso ministro Moreira, Franco, Padilha, João Henrique, agradecer em nome do Baleia também, a quem ficou conosco e até segunda-feira. Bom final de semana. Fiquem em casa, se sair, usem máscara. Isso não é um resfriado ou uma gripezinha. Se protejam.